Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Algo está a acontecer nos corredores de Alvalade que vai mudar completamente o rumo desta época. E não estamos a falar apenas do derby de sexta-feira. Estamos a falar de um movimento que está a ser preparado com discrição absoluta, longe dos holofotes, mas que pode redefinir o meio-campo leonino para sempre. Um nome surge do futebol brasileiro, Rodrigo Garro. Mas calma, vamos chegar lá. Primeiro, precisamos entender o que realmente se passa dentro do Sporting neste momento, porque há peças a encaixar que vão muito além do que se vê nos relevados. Rui Borges enfrenta agora aquilo a que chamam o luxo dos grandes, demasiadas opções de qualidade. E isso, caros adeptos, é um problema bom de se ter. Na antecâmara do embate na Luz, o treinador leonino confessou algo que deixou toda a gente alerta. Ainda não sabe se vai alinhar com João Simões ou Morita no meio-campo. A decisão, segundo as suas próprias palavras, depende do que a almofada lhe disser. Parece filosofia barata, mas quem conhece Rui Borges sabe que estas declarações encobrem uma estratégia muito mais profunda. João Simões vive um momento absolutamente extraordinário. O médio português cresceu exponencialmente desde que Rui Borges chegou ao Alvalade e tornou-se numa peça fundamental no equilíbrio entre setores. A forma como lê o jogo, a capacidade de recuperar bolas em zonas perigosas e a qualidade técnica para iniciar transições rápidas fazem dele uma arma essencial no sistema leonino. Contra o Estrela da Amadora foi opção no banco, decisão puramente tática tendo em conta o adversário, mas isso não diminuía em nada a importância que tem conquistado. Rui Borges foi claro ao afirmar que Simões está num grande momento e vai continuar a fazer grandes jogos. Esta confiança depositada pelo treinador não é gratuita, é merecida pelo desempenho consistente que o jogador tem apresentado semana após semana. Por outro lado, Morita tem vindo a crescer de forma impressionante. O internacional japonês estava a precisar de tempo para se adaptar completamente às exigências do futebol português e às ideias táticas do novo treinador. Esse período de adaptação parece estar completo. A presença física melhorou, a intensidade nos duelos aumentou e a capacidade de distribuição do jogo está cada vez mais refinada. Morita oferece características diferentes de Simões: mais contenção, mais posicionamento estratégico, mais capacidade de segurar o meio-campo nos momentos em que a equipa precisa respirar. Para um derby na Luz, estas qualidades podem ser absolutamente decisivas. A guerra no meio-campo será feroz, e ter alguém com a estabilidade emocional e tática de Morita pode fazer toda a diferença. E depois há Georgi Kuchurashvili, o jovem georgiano que chegou com grande expectativa mas precisava de tempo para se adaptar ao Sporting e ao futebol português. Rui Borges falou dele com carinho e otimismo, reconhecendo que tem crescido imenso naquilo que é a adaptação à equipa. O treinador garantiu que terá o seu espaço e oportunidades de demonstrar esse crescimento. Isto mostra que o plantel leonino está a desenvolver-se em profundidade, criando alternativas reais em todas as posições, garantindo que nenhuma lesão ou quebra de rendimento compromete os objetivos traçados. Ter 3 opções de qualidade para 2 posições no meio-campo é um luxo que poucos clubes em Portugal podem permitir-se. Mas há mais, muito mais. Pedro Gonçalves está de volta, totalmente recuperado. E isso coloca Rui Borges perante outro dilema delicioso: quem sai para pode entrar? Esta é a pergunta que todos fazem, a questão que domina as conversas entre adeptos e que gera debates acesos nas redes sociais. Kenda tem sido absolutamente intocável, um dos melhores jovens talentos do futebol português, com uma capacidade de desequilíbrio individual que assusta qualquer defesa. Catamo, por seu lado, tem dado respostas extraordinárias sempre que chamado, mostrando velocidade, intensidade e uma capacidade de finalização que o tornam numa ameaça constante. O regresso de Pedro Gonçalves muda tudo. O camisola 8 leonino é demasiado importante, demasiado talentoso para ficar no banco. Já cumpriu meia hora contra o Estrela da Amadora, mostrando que está fisicamente apto e tecnicamente afiado. A questão agora é puramente tática: como encaixar Pote sem desequilibrar uma equipa que funciona admiravelmente bem? Rui Borges foi questionado diretamente sobre isto e a resposta foi cristalina: aqui ninguém tem entrada direta garantida. Tudo depende do que demonstram diariamente nos treinos, da forma como abraçam a mensagem tática e da capacidade de execução. O treinador frisou algo fundamental: o Sporting já era acutilante também com Pote na equipa. A implicação é clara: o nível ofensivo da equipa não depende exclusivamente de um jogador, por muito talentoso que seja. O Sporting tem vindo a crescer em termos coletivos e isso é o que realmente deixa Rui Borges feliz. A equipa continua a dar respostas impressionantes, sinal de que a mensagem está a passar, está a ser recebida e os jogadores acreditam profundamente nela. Esta meritocracia impiedosa, esta cultura de desempenho acima de nomes é o que está a transformar o Sporting numa máquina imparável. E atenção a este detalhe: a equipa não depende de nomes, depende de desempenho coletivo. Isto é perigoso, extremamente perigoso para qualquer adversário. Significa que o Sporting pode rodar jogadores sem perder qualidade, pode adaptar-se taticamente a diferentes adversários sem comprometer a identidade de jogo,
pode gerir o desgaste físico de uma época longa e exigente sem quebras de rendimento. É o tipo de profundidade de plantel que ganha campeonatos e compete nas competições europeias. E é precisamente aqui, neste momento de força coletiva e evolução tática, que Frederico Varandas e a direção leonina trabalham nos bastidores num golpe de mercado que pode mudar completamente a dimensão deste plantel. Enquanto toda a gente debate 11 e sistemas para o derby, a estrutura do Sporting prepara algo que ninguém esperava. Rodrigo Garro, o médio argentino do Corinthians, está na mira de Alvalade. E atenção, porque este não é um alvo qualquer. Garro é um jogador que em 2024 fez 62 partidas pelo Corinthians, brilhou intensamente, comandou meio-campo com passes verticais devastadores e tornou-se num ídolo da fiel torcida. Era o maestro, o cérebro que resolvia jogos travados com um único passe. Mas 2025 foi brutal. Lesões musculares recorrentes, problemas físicos que não davam tréguas, um ambiente cada vez mais pesado no clube brasileiro e uma queda de rendimento abrupta. O resultado? Apenas 34 jogos disputados esta época, metade do ano anterior. A confiança abalou, as críticas intensificaram-se e Garro começou a sentir o peso insuportável de vestir uma camisola que exige perfeição todos os domingos. O Corinthians está encurralado num dilema terrível. Tem nas mãos um ativo caro, tecnicamente brilhante, mas fisicamente desgastado e emocionalmente esgotado. Manter Garro pode significar vê-lo desvalorizar ainda mais até valer quase nada. Vendê-lo agora, em baixa, abre o risco imenso de ele explodir noutro contexto e provar que o problema nunca foi a sua qualidade, mas sim o ambiente sufocante que vivia em São Paulo. E é precisamente aqui que o Sporting aparece com a frieza cirúrgica que caracteriza Frederico Varandas. Rui Borges observa Garro há meses. Vê nele exatamente aquilo que falta ao Sporting para desbloquear partidas densas, para dar mais profundidade criativa ao meio-campo, para libertar completamente os avançados leoninos. Um canhoto de passe vertical certeiro, especialista em bolas paradas, com leitura tática rara no futebol sul-americano. No balneário de Alvalade já circulam conversas sobre este argentino que pode ser a chave para os jogos mais travados, aqueles em que o adversário se fecha com 10 jogadores atrás da bola e obriga o Sporting a ter paciência extrema e criatividade infinita. Frederico Varandas não age por emoção ou impulso. Sabe perfeitamente que o Corinthians mantém o discurso público firme. Só negocia pela cláusula de rescisão. Mas longe das câmaras, nos bastidores onde os verdadeiros negócios acontecem, o cenário é completamente diferente. O clube brasileiro enfrenta uma pressão financeira fortíssima, precisa urgentemente equilibrar contas pesadas e tem nas mãos um jogador que já não esconde o desejo intenso de mudar de ares, de recomeçar noutro contexto. O valor que circula: 80 milhões de reais, aproximadamente 15 milhões de dólares. Não é barato, definitivamente não é uma pechincha, mas também não é proibitivo para um clube que tem ambições de se consolidar definitivamente na elite do futebol europeu. A estratégia leonina é absolutamente genial na sua simplicidade. Oferecer a Rodrigo Garro exatamente aquilo que o Corinthians não consegue dar neste momento conturbado. Estabilidade institucional real. Estrutura profissional de topo europeu. Um treinador que acredita genuinamente no seu futebol e nas suas capacidades. Um campeonato altamente competitivo onde pode recuperar toda a confiança perdida nos últimos meses e voltar a brilhar como brilhou em 2024, quando era considerado um dos melhores médios de toda a América do Sul. Para Garro, sair do Brasil neste momento não seria fuga de responsabilidades ou desistência. Seria renascimento profissional completo. Seria a oportunidade de provar ao mundo do futebol que a época difícil em São Paulo foi apenas um acidente de percurso provocado pelas circunstâncias, não o fim de uma carreira promissora. Para o Sporting, seria contratar talento comprovado de altíssimo nível técnico a preço de desvalorização momentânea, aproveitando uma janela de oportunidade rara que pode fechar-se rapidamente assim que outros clubes europeus perceberem o que está em jogo. Os contactos já existem. As conversas decorrem em absoluto sigilo, protegidas por camadas de discrição que só os grandes clubes conseguem manter, mas fontes extremamente próximas da estrutura leonina garantem que o interesse é totalmente concreto e sério. Não se trata de especulação mediática ou de nomes atirados ao ar para criar manchetes. Garro encaixa perfeitamente no perfil exato de jogador que Rui Borges procura para completar o seu meio-campo. Tecnicamente dotado, taticamente inteligente, mentalmente forte quando está bem, versátil o suficiente para jogar em várias posições do meio-campo ofensivo e com aquela fome intensa de provar que a época complicada foi apenas uma fase negativa, não uma sentença definitiva sobre as suas capacidades. O timing desta operação também é absolutamente perfeito. O Sporting está numa trajetória ascendente impressionante, lidera o campeonato com autoridade inquestionável, mostra futebol consistente e envolvente que agrada adeptos e neutraliza adversários. Rui Borges implementou uma variabilidade ofensiva que deixa os oponentes completamente perdidos, sem referências fixas, sem saber como anular uma equipa que ataca por todos os lados disponíveis, que tem múltiplas soluções criativas e que não depende exclusivamente de um ou dois jogadores génios. Trazer Garro para este contexto seria adicionar mais uma camada de imprevisibilidade tática,
Mais uma arma ofensiva que pode ser absolutamente decisiva nos momentos mais cruciais da época, aqueles jogos de onde saem os títulos. E há outro detalhe estratégico importantíssimo que não pode ser ignorado. Pedro Gonçalves está de volta ao seu melhor nível, mas a concorrência no meio-campo leonino vai intensificar-se dramaticamente nos próximos meses. Simões continua em crescimento, Morita está cada vez mais sólido, Kuchurashvili mostra sinais de adaptação positiva. Ter Rodrigo Garro no plantel seria a garantia absoluta de que nenhuma lesão inesperada, nenhuma quebra pontual de rendimento individual compromete minimamente os objetivos ambiciosos traçados para esta temporada. Seria criar um plantel verdadeiramente competitivo em absolutamente todas as linhas, capaz de lutar simultaneamente em 3 frentes distintas sem jamais perder qualidade ou intensidade. Mas agora voltemos ao derby de sexta-feira, porque isso também importa tremendamente. As dúvidas que alguns adeptos manifestam abertamente sobre a capacidade real do Sporting nos jogos considerados grandes incomodam o ambiente externo, mas não mexem minimamente com Rui Borges. O treinador foi direto e completamente implacável ao abordar frontalmente este tema sensível. Segundo as suas próprias palavras, essa dúvida constante é criada artificialmente de fora, não tem qualquer sustentação na realidade dos factos. E apresentou dados concretos para sustentar firmemente a sua posição. No ano passado, quando comandava o Vitória de Guimarães, não perdeu absolutamente nenhum jogo contra as equipas consideradas grandes, à única exceção da Taça da Liga, perdida apenas nos penaltis após um jogo equilibrado. Rui Borges podia facilmente responder também com os resultados obtidos na Liga dos Campeões desta época pelo Sporting, mas preferiu diplomaticamente não o fazer, mantendo o foco exclusivo no Campeonato Nacional, que é o grande objetivo. A verdade crua é dura, mas precisa ser dita sem rodeios. O Sporting, nesta época inteira, só não conseguiu vencer contra FC Porto Benfica, e ambos os jogos foram na Supertaça, competição disputada ainda numa fase embrionária de adaptação onde a equipa fez exibições genuinamente competentes, mas o resultado final acabou por ser inglório para aquilo que produziu efetivamente em campo. Esta confiança inabalável de Rui Borges não nasce do nada. Nasce de resultados concretos, de experiência acumulada, de conhecimento profundo sobre como gerir pressão em momentos decisivos. E essa confiança transmite-se naturalmente aos jogadores, que entram em campo acreditando genuinamente que podem ganhar a qualquer adversário, em qualquer estádio, perante qualquer ambiente hostil. Na Luz, sexta-feira à noite, com 60.000 adeptos do Benfica a berrar, essa mentalidade fará toda a diferença entre uma equipa intimidada e uma equipa que impõe o seu jogo desde o primeiro minuto. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre o assunto em questão.